Olá, eu sou o Guto E eu sou a Gabriela. e bem-vindos a mais um Cripto em Ponto. Hoje a gente vai, mergulhar fundo no universo das criptomoedas que, vamos combinar, não para quieto um segundo, né, Gá? Verdade, Guto. É mudança atrás de mudança. Exato. E hoje temos, assim, um cardápio variado. Vamos falar de movimentos de empresas grandes, tipo a Coinbase, dar uma olhada na eterna montanha-russa do preço do Bitcoin. Sempre ela. Sempre. E também, vamos espiar o futuro, ver o que os especialistas estão prevendo, quais as tendências e até uma coisa meio inusitada, blockchain no futebol. Essa eu quero ver. De onde vem tanta informação hoje? Boa pergunta. A gente se baseou em matérias recentes do Money Times, do Cointelegraph, que sempre traz bastante coisa, e do portal do Bitcoin. A missão aqui é aquela de sempre, pegar essa pilha de informação, descompactar e entender o que está por trás, sabe? E o que isso significa para quem está nesse mercado maluco. Com certeza. É um ecossistema bem complexo, né? Onde o financeiro tradicional se mistura com tecnologia nova, com o humor do mercado, regulação. Tentar ligar esses pontos é essencial. Perfeito. E antes da gente começar a ligar os pontos, já sabe, né? Se você curte essa análise, se inscreve aí no Cripto em Ponto, deixa aquele like esperto pra gente que ajuda demais. Isso aí, pessoal. Apoia a gente. Bom, então vamos lá. Começando justamente nessa fronteira, né? Entre o mundo cripto e o tradicional. A notícia da Coinbase deu o que falar. As ações deles, Coin, subiram 14% de repente. Sim, eu vi isso. Foi por causa do S&P 500, né? Exatamente. Anunciaram que a Coinbase vai entrar no S&P 500. E isso uau! É a primeira exchange de cripto a entrar nesse índice, que é tipo o clube das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vão substituir a Discover Financial Services a partir de 19 de maio. Isso tem um peso simbólico enorme, Guto. É quase como o mercado tradicional dizendo, ok, a gente reconhece vocês. E na prática, significa mais visibilidade, né? E pode atrair um monte de dinheiro de fundos de investimento que seguem o índice. É um baita marco para o setor cripto. Um selo de qualidade, quase. Quase isso. Mas, assim, é bom a gente olhar a foto inteira, sabe? Essa notícia ótima chega num momento curioso para a Coinbase. Curioso como? Bom, os resultados deles do primeiro trimestre de 2025 vieram, na verdade, abaixo do que os analistas previam. Lucro de uns 65 milhões de dólares, receita de 2 bilhões, não bateu a expectativa. E, além disso, eles acabaram de anunciar uma compra gigante, né? A da Deribit, que é uma plataforma de opções de cripto, por quase 3 bilhões de dólares. Nossa, 2,9 bilhões. É bastante coisa. Muita coisa. E se você olhar a ação da Coinbase, a Coin, mesmo com essa alta agora, ela ainda tá no vermelho no acumulado de 2025, tipo, mais de 15% de queda. Só agora que ela deu uma recuperada do baque lá do IPO de 2021. Então, peraí, essa entrada no S&P 500 seria mais pela imagem, pelo potencial futuro, do que pela saúde financeira de agora. Como é que funciona isso na cabeça do mercado? Olha, Guto, é uma ótima pergunta. Me parece que é uma mistura das duas coisas, sabe? O mercado talvez esteja olhando lá na frente para o potencial de longo prazo, para essa integração maior de cripto no sistema financeiro, que a entrada no S&P representa. Mesmo com os resultados de agora não sendo brilhantes. Exato. Mesmo com os números do trimestre mais fracos. E a compra da Deribit também pode ser vista como uma aposta forte no futuro, no mercado de derivativos. Essa briga, né, entre o desempenho atual e a expectativa futura que mexe muito com o preço nesses mercados mais voláteis. Entendi. Faz sentido. É uma aposta no que pode vir a ser. Bom, falando em volatilidade e montanha-russa, vamos por nosso querido Bitcoin. O BTC. Pois é. Recentemente a gente viu o Bitcoin meio apático, até negativo, né? Ele tentou passar dos 104 mil dólares, não conseguiu, teve liquidação, e isso mesmo depois de saírem dados de inflação lá nos Estados Unidos, o tal do CPI de abril, que vieram bons. Sim, a inflação deu uma aliviada, né? Caiu para 2,3% ao ano, o menor nível desde fevereiro de 2021. Isso era para animar, teoricamente. Exato, e o mais curioso, as bolsas americanas, S&P 500, Nasdaq, reagiram bem, subiram com esses mesmos dados. Mas o Bitcoin, nem tanto. Por que essa diferença toda? Pois é, essa falta de sintonia chama atenção.
Alguns traders e analistas, tipo o pessoal do Dan Crypto Trades, o Michael Van de Poppe, eles estão falando que o mercado de Bitcoin está numa fase meio que de captura de liquidez. Captura de liquidez. O que é isso em bom português? É tipo testar os limites, sabe? Tanto para cima, a resistência, quanto para baixo, o suporte. Estão falando que pode testar de novo 102 mil dólares ou até cair um pouco mais para a faixa dos 97.500, 98 mil, mas a visão geral deles ainda é que a tendência maior, de longo prazo, continua sendo de alta. Ah, bom. Menos mal. Mas ainda assim, estranho não reagir à notícia boa da inflação, né? É estranho. E tem uma análise interessante da QCP Capital sobre isso. Eles acham que o Bitcoin está meio dividido. Uma hora ele age como ouro digital, mais estável, reserva de valor. Outra hora ele vira um proxy de risco, se mexendo mais parecido com ações de tecnologia, sabe? Mais sensível ao humor do mercado global. Entendi. Tipo uma dupla personalidade financeira. Exatamente. E essa confusão de identidade pode estar causando esses movimentos meio laterais, onde ele não responde do jeito óbvio às notícias macroeconômicas. Fica naquela, né? Para que lado vou? Faz sentido. Mas também tem gente otimista na área, né? Ouvi falar do CEO da Binance, Richard Tang. Ele parece mais animado. Ah, sim. O Richard Tang tá bem confiante. Ele falou recentemente que o momentum do Bitcoin é incontestável. Ele até destacou que o BTC superou o ouro e as principais ações americanas no acumulado do ano. Opa! Pois é, para ele isso reforça o papel do Bitcoin como um ativo alternativo forte, resiliente, principalmente nesses tempos de incerteza. Ele acha que a demanda vai continuar firme. Entendi. Então temos essa tensão, né? O Bitcoin tentando achar seu caminho, influenciado por tudo quanto é lado, macroeconomia, sentimento, a própria natureza dele, com visões que vão do calma lá até o vai que vai. É bem isso. Agora, olhando mais para frente, o que a gente pode esperar? Tem uma análise de um empresário brasileiro do setor, o Rossello Wopes, que aponta umas tendências interessantes para o futuro próximo. Ah, legal. O que ele diz? Bom, ele parte de um cenário onde, por exemplo, uma possível eleição do Trump lá nos Estados Unidos seria positiva para a cripto, visão dele, claro, e que a entrada dos gigantes tipo BlackRock mostra que a adoção institucional não tem mais volta. Certo, isso já está acontecendo, né? Sim. E aí ele lista 5 áreas principais. A primeira é a expansão de novos tokens, e principalmente dos RWAs, os Real World Assets. A ideia é tokenizar ativos do mundo real. Tipo fazendas, projetos de energia, essas coisas. Exato. Trazer isso para a blockchain. Só que aí já vem o primeiro desafio que ele aponta. Qual seria? A infraestrutura atual. Ele acha que as blockchains de hoje talvez não deem conta do recado se isso crescer muito. A gente precisaria de novas blockchains mais potentes e, ponto-chave, com mais privacidade nas transações. Privacidade é importante aí. Muito. Ele até cita a Liquid Network, que é uma camada secundária do Bitcoin, como um exemplo de tecnologia que poderia ser usada para stablecoins, como o SDT nesse contexto, para ter transações mais rápidas e confidenciais. E claro, precisa de regulação para isso funcionar direito. Faz sentido. E a segunda tendência? Stablecoins. Ele vê as stablecoins como uma solução financeira cada vez mais importante, principalmente em países com moeda local muito volátil, sabe? Mercados emergentes. Sim, tipo o SDT que você mencionou sendo usado na Bolívia, né? Isso, ele deu esse exemplo. Mas, de novo, a questão da privacidade aparece. Ele menciona Liquid de novo e a necessidade de uma regulação clara para os bancos poderem trabalhar com essas moedas digitais. A visão dele não é que elas vão substituir o real ou o dólar. Bom, complementar. Exatamente. Vão complementar, ajudar a padronizar transferência internacional, essas coisas. Entendi. Terceiro ponto. Regulação. Que ele não vê como vilã, pelo contrário. Ele acha que é essencial para ter crescimento sustentável, para proteger quem investe e para incentivar a inovação do jeito certo. Ele defende uma abordagem equilibrada, começando por onde o volume é maior, stablecoins e o próprio Bitcoin. Parece sensato. Que começar pelo começo, né? É. O quarto ponto é a adoção institucional, que a gente já mencionou. Empresas, fundos, colocando cripto no balanço, investindo pesado. Isso, para ele, pode trazer mais estabilidade para o preço, mais profissionalismo para o mercado e diminuir um pouco a farra da manipulação. Menos volatilidade seria bom, né? Com certeza.
E o quinto e último ponto dele são as inovações e os desafios tecnológicos. Precisa melhorar a escalabilidade, a capacidade de processar muita transação rápido e a segurança das blockchains. Sim, sempre a tecnologia correndo atrás, né? Sempre. Ele menciona tecnologias como as confidential transactions, que escondem os valores das transações para aumentar a privacidade, que já existem em redes como Liquid e Solana, mas, ao mesmo tempo, tem os desafios que a gente já conhece, né? Quais, por exemplo? A complexidade das carteiras digitais para o usuário comum, a falta de educação sobre guardar suas próprias chaves com segurança, a tal da autocustódia, entender o que são as seed phrases. Aquelas palavrinhas mágicas que ninguém pode perder. Exato. E ainda tem a resistência do mercado financeiro tradicional que não larga o osso fácil. Ufa! É bastante coisa. Nossa, Guto, é uma lista e tanto mesmo. RWA, stablecoins, regulação, institucionais entrando, tecnologia tendo que evoluir. Pois é, o que tudo isso significa, no fim das contas? Olha, se a gente conecta esses pontos todos, me parece que o quadro geral é: o setor cripto está tentando amadurecer, sabe? Dar um salto. Tem um potencial gigante aí em tokenizar ativos reais, em oferecer alternativas financeiras com as stablecoins. Mas tem os mas. E os mas. Tudo isso depende muito de superar os gargalos de tecnologia. A gente precisa de redes que sejam rápidas, baratas e privadas, e de ter uma regulação que dê segurança sem matar a inovação. E tem essa questão crucial da usabilidade e da educação do usuário. Se não for fácil e seguro para o Zé da esquina usar, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo. Verdade. É uma balança difícil de equilibrar. Muito delicada. Entre o avanço da tecnologia e a viabilidade no mundo real. E falando em mundo real e aplicações práticas, tem uma notícia que mistura blockchain, identidade digital e, acredite se quiser, futebol. Futebol. Essa eu não esperava. Conta aí. É a WorldCoin. Aquele projeto do Sam Altman, o cara da OpenAI, sabe? Eles fecharam um patrocínio com a CONMEBOL para a Copa Sul-Americana. WorldCoin na Sul-Americana? O que eles vão fazer lá? Colocar aqueles orbs para escanear a íris do pessoal nos estádios? Exatamente isso. A ideia é usar os scanners de íris, os orbs, em alguns jogos, para verificar a identidade dos torcedores. Interessante. Mas eles não davam criptomoeda, a WLD, em troca do scan? Isso não tinha dado problema aqui no Brasil? Boa memória. Deu problema sim, mas aqui está a mudança. Nessa parceria com a CONMEBOL, o incentivo não vai ser mais a criptomoeda WLD. Ah, não. E o que vai ser então? Acesso a experiências exclusivas. Tipo sorteio para conhecer jogador, ganhar ingresso VIP, essas coisas de patrocinador, sabe? Ah, entendi. Uma mudança de estratégia. Isso talvez contorne aquela questão regulatória, né? Porque a ANPD, a nossa Autoridade de Proteção de Dados, tinha proibido dar dinheiro ou cripto por dado biométrico. Exatamente. Essa nova abordagem pode ser uma forma de continuar o projeto que o objetivo deles é criar uma identidade digital global para diferenciar humanos de robôs. O que faz sentido com a IA avançando, mas sem esbarrar direto na regra da NPD que causou a pausa deles aqui antes. Faz sentido tático. Mas, assim, a questão de fundo continua, né? A gente está falando de coletar dado biométrico, a íris, que é algo super sensível. Levanta de novo todo o debate sobre privacidade e o uso desses dados. Com certeza. Como é que a gente aproveita a inovação que a identidade digital pode trazer para a segurança, para diferenciar pessoas de IAs, mas sem abrir mão da privacidade e garantindo que esses dados não vão ser mal utilizados? É o dilema da tecnologia, né? É o grande dilema. Inovação versus privacidade e ética. Uma discussão que está longe de acabar. Sem dúvida. Bom, Gabi, acho que demos uma boa geral hoje, hein? Para resumir a ópera, a gente viu a Coinbase dando um passo importante para o mundo tradicional, com a entrada no S&P 500, mas com o financeiro ainda meio misturado. Analisamos o Bitcoin naquela gangorra dele, né? Ora ouro digital, ora ativo de risco, reagindo de forma meio imprevisível aos dados econômicos. Pois é, sempre surpreendendo. Exploramos as tendências que o Rossello Lopes mapeou para o futuro, RWA, stablecoins, o papel crucial da regulação, a força da adoção institucional e os desafios da tecnologia e da usabilidade. Um mapa bem completo do que vem por aí. E fechamos com a WorldCoin levando o escaneamento de íris para os estádios da Sul-Americana, reaquecendo o debate sobre identidade digital e privacidade.
essa tensão constante, né? Entre a promessa incrível da tecnologia blockchain, descentralização, novas formas de valor, identidade que você controla e os desafios bem pé no chão para fazer isso acontecer no mundo real. Tipo o quê? Tipo, precisar de regras claras, buscar uma tecnologia que seja potente, mas que também respeite a privacidade, a luta para tornar tudo isso fácil e seguro para o usuário comum usar e como integrar isso tudo com os sistemas que já existem sem perder a essência. É o setor buscando um equilíbrio, sabe? Entre ser disruptivo e ser maduro. Excelente ponto. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar, né? Com essa adoção institucional crescendo, entrada em índice tipo S&P 500, será que o mundo cripto está virando só mais uma classe de ativo? Bonitinha dentro do sistema tradicional? Ou será que ainda guarda aquele potencial de mudar o jogo de verdade, aquela faísca disruptiva do começo? Onde será que essa balança vai parar? Ótima pergunta para a gente ficar matutando. Fica aí a reflexão para todo mundo. E com isso, a gente fecha o nosso Cripto em Ponto de hoje. Não esquece do like e de seguir a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais!